Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar aí pra gente dar início a mais uma live, nosso momento com Deus. Glória a Deus. Nós estávamos pesquisando, irmãos, se era possível entrar duas pessoas ao mesmo tempo. Só que o meu celular, ele não tem essa versão do Facebook que disponibiliza, né, a participação de convidados, contatos convidados. Terra, Pai do Senhor, Terra, está online aí. Tá aparecendo aqui pra mim Abimael, a Tainá. Às vezes nem todos aparecem aqui, irmãos, pra gente que tá transmitindo ao vivo. As pessoas, então, quando você entrar aí, já deixa uma paz, deixa uma mãozinha aí. Vocês estão me ouvindo bem? Pai do Senhor, Mael, Deus abençoe. Se você estiver me ouvindo bem aí, manda um joinha aí nos comentários, por favor. Hoje Deus, então, a palavra boa pra gente, irmãos. Hoje Deus, hoje não, né? Desde sempre em nosso ministério, graças a Deus. Embora nós tenhamos nossas limitações, mas o Senhor, Ele sempre nos trouxe palavras, né? Palavras de vida, palavras de edificação. E nós, graças a Deus, nós temos nos colocado na posição do Senhor para pregar aquilo que a palavra do Senhor nos diz, né? E não aquilo que a gente quer transmitir para o povo para enganar, né? O áudio está bom. Amém, Tainá. Pai do Senhor Cleito. A Berê entrou. Irmã Paula. Pai do Senhor, irmã Paula. Deus abençoe. Nosso evangelista Cleito também está aí conosco. Nosso diácono Abimael. As coisas estão melhorando, irmão. Montei até um cenário aqui, ó. Já tem um leão, outro leão aqui. Glória a Deus. Aí a gente vai entrando aqui na fiação, se desenvolvendo, né? A ferramenta nova. Nova assim, né? Porque a gente não usava tanto. E nos últimos dias ela tem se tornado essencial, né, para o nosso ministério. O Thiago e a Tainara tá ali também, online. Então, irmãos, vocês que forem entrando aí, vai colocando um joinha, vai falando aí se o áudio tá bom, se tá travando. Vocês vão me comunicando aí. Amém, varão. Thiago Ferreira. Deus abençoe todos nós. Vamos orar, irmãos? Se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, é Jeremias capítulo 13, do versículo 1 ao 11. Palavra forte do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Deus, nós te pedimos para que o Senhor nos envie, ó Pai, o teu Espírito Santo, para que o Senhor nos envie, ó Pai querido amado, o teu Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, abrir os nossos corações, para aprendermos e ouvir aquilo que o Senhor tem separado para nós.
Ah, Pai querido, amado, que o Senhor possa falar com cada um nessa noite, que o Senhor possa mostrar a sua glória, o seu poder e toda a sua Shekinah, Pai, para que as vidas aqui sejam edificadas em Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Está conosco também a Rosângela, minha sogra. Lucas Oliveira, Pai do Senhor, meu amigo. Fernando, nosso presbítero Fernando. A minha esposa também, que está me ajudando aqui, segurando a fera lá no quarto. Amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos. Pastor Ronaldo, Deus abençoe, varão de guerra. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Vou molhar a garganta aqui um pouco, porque tá meio embaçado. Mateus Braga, Deus abençoe. Jeremias capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Amém? Jeremias 13, 1 ao 11. A minha Bíblia vai dizer assim: assim me disse o Senhor, vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate e esconde-o ali numa fenda da rocha. Assim eu o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que ordenei a você que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza dos seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil, assim como um cinto se apega à cintura de um homem. Da mesma forma, fiz com que toda a comunidade de Israel e de toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. É forte, hein, irmãos? É forte essa palavra para o Senhor, do Senhor para os nossos corações. Tremendo, hein, irmãos? Quando Deus fala, às vezes só você de ler e prestar atenção naquilo que você está lendo, você observa como a palavra do Senhor é poderosa. Então vamos lá. Eu pretendo ser bem breve, que eu acho que o Cleiton vai entrar aí também após mim, para fazer um comentário, uma reflexão, ou trazer uma palavra. Pastora Dalva, Deus abençoe, pastora. Hoje à tarde, tarde da bênção, a live foi tremendo. Uma pena que a Tainá aí estava derrubando a internet, né? Deus te repreenda, viu, Tainá? Em nome de Jesus. Vamos lá, irmão. Brincadeiras à parte. O Senhor, ele tinha dado uma ordem, uma instrução para Jeremias.
E Jeremias ouviu a voz do Senhor e fez exatamente aquilo que o Senhor tinha ordenado a ele, tinha instruído para que ele viesse fazer. Então Jeremias, ele foi lá, comprou o cinto e usou o cinto até quase o cinto cheirar mal. O profeta, ele tinha que extrair o máximo, absorver o máximo daquilo que o Senhor queria passar para o povo. Então ele usou o cinto até quase cheirar mal, porque quando o Senhor ele quer nos trazer uma palavra, ele quer nos trazer uma palavra por completo. Quando ele fala conosco, ele quer que nós possamos entender, extrair o máximo daquilo que ele falou conosco, para que nós venhamos falar ao seu povo, para fim de que o nome do Senhor seja glorificado e nunca o homem seja glorificado. Porque em nós homens não há glória, mas sim em Deus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós somos vasos de barro, para que a excelência da glória do Senhor seja manifestada em nós. Ou seja, a glória que há em nós não é nossa, mas é do Senhor. Nós somos apenas o vaso de barro, instrumentos nas mãos do Senhor para fazer a sua vontade, conforme o seu querer, conforme a sua palavra. E se nós formos ver por esse lado, foi exatamente isso que os discípulos de Jesus fizeram. Eles extraíram tudo do que o mestre ensinou, que o mestre pregou, mostrou para eles os milagres, os prodígios, as doutrinas. E posteriormente, os discípulos eles sofreram perseguição, foram mortos, foram presos, ou seja, tudo aquilo que eles pregavam, tudo aquilo que eles anunciavam, né, através do Senhor, teve um preço, teve que ser extraído lá do mais íntimo, do profundo, para que o povo viesse a chegar a Deus. Então, usando esse exemplo dos discípulos que vieram posteriormente a Jeremias, o Senhor nessa palavra ele nos começa dizendo assim que certas coisas que o Senhor nos fala, nos mostra, talvez ele vai nos fazer viver primeiro, passar por algum determinado tipo de situação, para que nós venhamos falar aquilo que o Senhor quer tratar com o povo. Muitos de nós temos um testemunho de vida antes de nos convertermos, né, ao cristianismo. Alguns foram viciados em drogas, outros em álcool, outros em prostituição, outros vieram de casamentos falidos. Então eles passaram num extremo de cada situação, mas hoje, após serem remidos, né, através da palavra do Senhor, de terem se convertido, todas essas situações que eles passaram, hoje serve de testemunho, hoje serve de exemplos para outras pessoas que estão ao redor ou que vão chegar posteriormente. Ou seja, aquela situação que eles vivenciaram, eles vão poder usar de testemunho da glória de Deus. Aquilo que Deus fez com eles no passado, que outras pessoas estão passando agora, mas que lá no futuro, Deus ele vai colocar suas coisas nos seus devidos lugares, né? Eles vão ali citar os exemplos que eles passaram, como Deus transformou a vida deles, como Deus curou, como Deus libertou, e inúmeras séries de fatores, né, irmãos? Então foi basicamente isso que a princípio o profeta Jeremias ele passou. E o cinto de linho, ou outras traduções, o cinto de couro, ele era componente de uma veste sacerdotal, né, que fazia parte da veste de Jeremias. E ele era da cor branca. Por que da cor branca? Porque o cinto branco representava para Israel como deveria ser o caráter deles perante as nações e perante o Senhor. Tinha que ser branco, tinha que ser puro, né? Eles tinham que ter um caráter santo para se apresentar, né, como uma nação santa. Ou seja, o símbolo daquele cinto que o profeta estava usando, na cor branca, representava para a nação de Israel uma santificação. Israel era visto como uma nação santa. E como o cinto ele era usado, foi escolhido para representar
a Israel como uma nação santa, foi exatamente isso que Deus fez, né, com Israel. A santidade representada pelo cinto, Deus transferiu essa imagem para Israel. Ou seja, Deus escolheu o povo de Israel para ser uma representação de uma nação santa, para que eles fossem espelho da santidade do Senhor. Só que, lembra que nós lemos que Jeremias, ele foi lá e comprou o cinto, né, para que ele pudesse usar para fazer segundo o querer e a vontade do Senhor? Assim fomos nós também. O Senhor, ele nos comprou, ele nos adquiriu, né? Veja que o cinto, ele estava sobre os ombros de Jeremias. E foi exatamente assim que o Senhor nos comprou. Ou seja, quando Jesus ele carregava o patíbulo, que é a parte horizontal, né, da cruz, ali ele estava nos mostrando que através daquele ato de obediência, através daquele ato de sacrifício, ele estava nos comprando, ele estava nos adquirindo para ele mesmo, para que nós, como testemunhas dele, pudéssemos ser vistos como uma nação santa, e aqui na terra sermos testemunha daquilo que ele pregou, daquilo que ele ensinou. Ou seja, o Senhor ele tinha nos comprado ali através da cruz, para nós sermos lá no início, lembra no Gênesis? A sua imagem, a sua semelhança. Ou seja, aquilo que é igual, aquilo que é semelhante, ele transmite a mesma cor, o mesmo som, o mesmo propósito. E foi isso que o Senhor quis mostrar para a vida de Jeremias. Que através de um ato de cruz, o Senhor compraria todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, para que fossem testemunhas de Jesus, para que fosse uma nação santa, uma nação escolhida por Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele tinha, através da vida de Moisés, dado 10 mandamentos, que depois se tornaram em 2. Ou seja, amar o próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas. E aí que nós vemos a representação da cruz. Amar o próximo como a ti mesmo, a parte vertical, e a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, o Senhor ali ele estava cumprindo um mandamento que o Senhor tinha dado lá através da vida de Moisés no monte. Ou seja, o Senhor ele veio, ele cumpriu as leis. O Senhor ele veio e cumpriu as profecias. E naquele ato de sacrifício, ele também comprou todos os povos para louvor e glória do seu nome. Ou seja, aquele cinto, ele representava não somente um cinto ou uma parte de uma veste sacerdotal. Ele tinha todo um significado, irmãos, para que o povo ele fosse gerado santo, para que o povo fosse feito uma nação santa e escolhida por Deus. Ou seja, Israel, através desse ato, eles deveriam ser um povo mais achegado a Deus, né? Eles tinham que ser um povo que viesse ser a manifestação da glória de Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito sobre Israel. Só que o povo ele começa a não ouvir a voz do Senhor. Eles começam a não obedecer aquilo que o Senhor tinha falado. E no texto que nós lemos, o profeta Jeremias, ele recebe uma ordem. Deus abençoe, Neuza, Pai do Senhor. Nós estamos falando sobre Jeremias 13, do capítulo 1 ao verso 11, que fala sobre o cinto. Então, irmãos, veja que o Senhor ele dá uma ordem para Jeremias, ele dá uma instrução para Jeremias. E fala, o cinto você não vai meter na água. Por quê? Porque quando as vestes eram lavadas, representavam a santidade dos sacerdotes ou dos profetas. Ou seja, mais do que um coração puro, os homens perante o Senhor tinham que ter os corpos limpos, tinham que ter os corpos puros, sem nenhuma mancha, sem um odor fora do normal, que é representado pelo pecado. A palavra do Senhor nos diz que os nossos pecados, eles cheiram mal perante as narinas de Deus. Então,
quando o cinto ali ele não é lavado nas águas, ele não é purificado, tem uma representação que quando o cinto ele não é lavado, simboliza ali a ausência da água limpa, a ausência do arrependimento do povo de Israel. O povo ele não se arrependia, o povo... Obrigado aí quem colocou o texto. Vou deixar fixado aí para os irmãos que forem chegando a acompanhar. Então, quando o cinto ele não era lavado, ele simbolizava que o povo, eles não se arrependiam, né, dos seus pecados. Eles não se achegavam a Deus, eles não estavam vivendo o propósito pela qual eles foram escolhidos por Deus, para ser representantes da glória de Deus, para ser uma nação santa, um povo escolhido. Então, quando a palavra do Senhor vai nos dizer assim que o cinto, ele é escondido ali na fenda da rocha, é por causa da corrupção do povo de Israel, da falta de arrependimento do povo. E também significava que o povo, eles seriam presos em penhascos, ou seja, eles iam ficar cativos em penhascos, como fala em Jeremias 17, versículo 17, se não me falha a memória. Então, quando o povo ele falha na missão de ser uma nação santa, uma representação de Deus, uma representação da glória e da santidade de Deus, os povos judeus eles ficam sujeitos a interferências de outros povos que ficavam ao redor, de nações vizinhas que com as suas más influências fizeram que os judeus eles se contaminassem cada vez mais, pela qual eles já não prestavam mais cultos ao Senhor, mas agora eles estão envolvidos em idolatrias, eles cultuavam outros tipos de deuses, se corrompendo da sua missão inicial. E qual era a sua missão inicial? Era ser representantes da glória do Senhor. Era ser representantes da santidade do Senhor. Era para ser testemunhas da santidade, do poderio e da glória do Senhor. Chamados por Deus para alguma determinada missão, para algum determinado tipo de trabalho, o Senhor ele vai requerer de nós um posicionamento. O Senhor vai requerer de nós que nós venhamos ser as suas testemunhas, que nós venhamos ser instrumento em suas mãos. Mas a partir do momento que nós nos desviamos, né, daquele propósito pela qual o Senhor nos chamou, nós começamos a passar de instrumentos que seriam úteis para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, para coisas inúteis, assim como aquele cinto. Aquele cinto, com o passar do tempo, ele foi se deteriorando, ele foi apodrecendo, foi ficando inútil para o fim daquilo que tinha que fazer, né? Que era entrelaçar ali as vestes do sacerdote. Então, a partir do momento que nós nos desviamos dos propósitos do Senhor que Ele tem para nós, nós começamos a deixar de ser um povo escolhido para sermos um povo inútil. Ou seja, nós saímos da presença do Senhor, quando nós saímos da presença do Senhor para adorar outros deuses, para não dar ouvido à sua palavra, para endurecer o coração e não aceitar o que o Senhor quer para as nossas vidas, nós começamos a ser inútil. Então, irmãos, vamos nos despertar nesse tempo, porque agora talvez seja um tempo que nós estamos escondidos, né? Não na rocha, como o povo de Israel estava ali, representado pelo cinto, apodrecendo, mas nós estamos escondidos debaixo das asas do Senhor, debaixo da proteção do Senhor, do Deus Altíssimo, que tem cuidado de nós, que tem nos trazido palavras de edificação, palavras de vida eterna, que nos tem reconciliado com Ele mesmo dia após dia, que as suas misericórdias vêm se renovando a cada manhã, que Ele vem enchendo os nossos corações de paz, né, de esperança no dia melhor. Então esse tempo também o Senhor está vendo se aqueles que Ele chamou verdadeiramente são ferramentas em suas mãos, ou são só aparência, ou são só cintos que vêm apodrecendo com o passar do tempo. Porque o Senhor nos escolheu para que nós venhamos ser instrumentos em suas mãos, para que nós venhamos ser usados por Ele. Lembra que o sacerdote ali, o profeta Jeremias, eles estavam carregando ali o cinto sobre os seus ombros? O Senhor, Ele também nos carregou sobre os ombros dele. Lembra que
o cinto já cheirava mal, mas ainda estava sobre os ombros de Jeremias, e ele estava ali cumprindo a sua missão, segundo o que Deus tinha falado para ele fazer. Assim também foi Jesus, mesmo ali dilacerado, seu corpo todo desfigurado, com as feridas abertas, sofrendo angústia, sofrendo não somente o peso daquela cruz, não somente o mau cheiro dos nossos pecados, mas também toda aquela dor, toda acusação, levando sobre si toda a enfermidade, toda acusação, todos os pecados. Todavia ele estava ali, irmãos, levando consigo o propósito, cumprindo o propósito pela qual ele foi enviado para a terra, para nos salvar, para nos fazer um povo seu, escolhido, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, uma nação santa, uma nação que vai testemunhar os seus feitos aqui sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Você, irmão, é uma nação santa. Você é um povo escolhido por Deus. Você foi comprado por Deus na cruz do Calvário. Vemos que aquele cinto, ele tinha um propósito. Mas a partir do momento que ele saiu do propósito, ele virou algo inútil. Ou seja, todas as vezes que nós saímos dos propósitos do Senhor, nós nos tornamos inútil à obra do Senhor. E aquilo que é inútil, irmãos, é lançado fora. Assim foi feito com o povo, né, na época. Foram lançados fora da presença do Senhor. Ficaram ali, como posso dizer, ficaram ali visíveis aos olhos do inimigo. Eles ficaram ali, vamos dizer assim, fáceis de serem enganados, fáceis de se contaminar com o mundo, fáceis de adorar outros deuses por causa da vizinhança pagã. E a Bíblia vai nos dizer que nós somos observados constantemente, irmãos. Há uma grande nuvem de testemunhas que nos cercam. Há uma grande pessoas ao redor da gente que está vendo as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações. Deus abençoe, pastor Marco, em nome de Jesus. Grande amigo aí, profeta de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, quando o povo fica preso ali, ele já não estava mais sendo instrumentos nas mãos do Senhor. Eles começaram ali a passar do que era um propósito para uma coisa inútil, né? E muitas das vezes é isso que está acontecendo com alguns que fazem parte da igreja, que não são igreja, mas fazem parte da igreja. Nesses tempos difíceis, em vez de se chegar mais ao Senhor, ler a palavra, louvar ao Senhor, glorificar o santo nome do Senhor, interceder pelo seu ministério, pelos seus pastores, pelos seus líderes, pelos seus familiares, eles estão se contaminando com os vizinhos pagãos. Muitas pessoas, eu acredito que nem sabem mais onde colocar a Bíblia. Talvez esqueceram lá na igreja, no último culto que teve, antes de ter o decreto aí para fechar as igrejas, fechar os comércios. Talvez a Bíblia deles estejam lá na igreja. Eles nem lembram mais se estão lá, se perderam no carro, se perderam no Uber indo para a igreja, se perderam no ônibus, se a criança pegou. Eles não sabem mais aonde estão ali as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque saíram de um propósito para se tornar uma coisa inútil. Uma coisa que qualquer um pode influenciar, que qualquer um pode lançar palavras e ele vai ali para o mundo da idolatria, para o mundo da perdição. Veja que, se você parar para pensar, irmãos, eu não estou generalizando, mas quando tudo parou, que cancelaram os shows, cancelaram os grandes eventos, um ou outro líder de igreja começou a fazer o quê? As lives pelas redes sociais, né? Antes, o mundo, né, aquelas pessoas que cantam para o mundo, que trazem o mundo para dentro das casas daqueles que aceitam, somente postavam tipo trechos de música, trechos de letras de música deles, né, de músicas mundanas. Mas quando eles viram que a igreja estava fazendo live, que o povo de Deus estava ali conectados, por quê? Porque tinham sede de cumprir um propósito, porque tinham sede da palavra do Senhor. O que automaticamente o mundo começou a fazer? Taca live, live sertanejo. Começou para ajudar o povo, né? Arrecadar alimento. Grande iniciativa, né? Com alguns cantores do mundo. Coisas que os grandãos, né? do
do nosso meio cristão não fizeram até hoje, né? Se gloriam tanto com grandes templos, com milhares de membros, só que na hora de ser igreja, estão levando de 10-0 para aqueles que são do mundo, né? É fácil ser igreja no meu templo, com os meus seguranças, com o meu carrão do ano, mas quando eu preciso ser igreja, ir para as ruas, ir para a Cracolândia, levar medicamento, levar alimentos para aquelas pessoas que são moradores de rua, ou um simples fato de gravar um vídeo como esse, eles não aparecem, irmãos. Aí é fácil ser de igreja. Será que eles estão sendo verdadeiramente o propósito do Senhor na terra, ou passaram a ser coisas inúteis perante o Senhor? Porque o Senhor, irmãos, Ele não está com os olhos vendados. Ele está vendo tudo. Muito mais além do que aquilo que nós podemos ver. O Senhor, Ele vê o coração. Ele vê a intenção do homem. E o Senhor viu o coração e a intenção de Israel, que não era se arrepender perante o Senhor, e sim se contaminar com os vizinhos pagãos. E foi isso que eles fizeram. E muitas pessoas que estavam na presença do Senhor, que faziam parte do propósito do Senhor, têm se contaminado com o mundo, irmãos. Têm se contaminado com o mundo. Mas o Senhor, nessa noite, Ele nos convida a agirmos diferente do que o povo de Israel agiu, do que a nação de Judá agiu. Ele nos convida para que nós venhamos voltar ao propósito. Ele não quer que você seja uma vida inútil aí perante muitos, que só vem profanando o nome dele, uma falsa testemunha. Ele não quer que você seja aquele que venha um escândalo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu lar, sobre a sua família. Deus, Ele quer nos despertar, irmãos, para que nós venhamos voltar para os propósitos dele, para que nós venhamos ser as suas testemunhas, uma nação santa. E lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, eu encerro aqui, vai dizer assim: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus caminhos maus, então eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós pararmos para observarmos, irmãos, a nossa nação, no modo político, no modo religioso, no modo espiritual, já está fora dos propósitos do Senhor há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Quantos e quantos tempos nós vivemos escravos dessa política, dessa espiritualidade, dessa religião. Nós temos saído dos propósitos do Senhor. Por isso que o Senhor, Ele permitiu essa pandemia que acontecesse aí, e assolasse as nações, assolasse os países, né? Assolasse os homens que estão nos maiores poderes aí mundial. Para quê? Para que eles pudessem ver que eles até podem querer instalar algum tipo de governo aqui, mas quem reina, quem impera em nossas vidas é o grande rei de Israel, é o leão da tribo de Judá, é o cordeiro que venceu o pecado, que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Então o Senhor nos permitiu estarmos vivendo, né, esse período de distanciamento, de isolamento dentro das nossas casas, para que nós venhamos nos despertar, para que nós venhamos clamar o nome do Senhor. Independente de quem seja o presidente, os governadores, não importa o homem, mas que nos importa, irmãos, é que venha o reino dos céus, que venha a intervenção divina para as nossas nações, para que nós venhamos voltar e nos alinhar com os propósitos do Senhor e largar os nossos maus caminhos corruptos. Nós venhamos largar essa vida de profanar o nome santo do Senhor e vivermos verdadeiramente os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, para que nós venhamos ser testemunhas do Evangelho do Senhor. Não só apenas dos milagres, como eu tenho dito nos últimos dias, né? Porque aquele que precisa de milagre, quando ele recebe, ele vai embora. Mas o Senhor quer nos chamar de filhos. Ele quer ter relacionamento conosco. Ele quer nos enviar lugares para resgatar almas, para resgatar vidas, reconciliar o homem com Deus. Este é o propósito, irmãos, pela qual nós estamos na terra. O Senhor, Ele já levou sobre si e já pagou o preço dos nossos pecados. Agora nós somos escolhidos para Ele como uma nação santa, uma nação que testemunha aquilo que Cristo foi na terra e aquilo que Cristo é no céu também. Ou seja, o Senhor, Ele nos chama para pregar a sua palavra, né?
para ir a todos os lugares anunciando, batizando em nome de Jesus, para que essas pessoas possam ser alcançadas também por Deus e possam fazer parte do reino de Deus. Ou seja, o Senhor, irmãos, Ele tem um propósito particular com cada vida. O Senhor tem um propósito comigo, Ele me chamou de uma maneira, o Senhor Ele te chamou de uma maneira. Talvez a sua maneira de levar a Cristo é louvando, talvez a sua maneira de levar a Cristo é pregando, talvez a sua maneira de levar a Cristo para outras pessoas é através da sua vida com Deus, através do seu testemunho, através do evangelismo, através de uma peça de teatro. Não importa qual seja o modo que o Senhor quer te usar, irmãos, mas é necessário que nós venhamos voltar, nos alinharmos com Deus e viver os propósitos do Senhor para as nossas vidas, para que as nações que eram pagãs possam ser também alcançadas pela misericórdia do Senhor. Para os nossos irmãos, né, que se distanciaram dos propósitos do Senhor, eles possam regressar, né, para os caminhos do Senhor. E o Senhor agora está me fazendo lembrar, irmãos, da passagem do filho pródigo. O filho pródigo, ele não voltou para os caminhos, para a casa do pai, porque ele sentiu saudade do pai. O filho pródigo, ele saiu de casa com a sua riqueza, né, com a sua parte da herança. E depois que gastou tudo, que estava no pior, que estava comendo as comidas dos porcos, ele lembrou que tinha um pai. Ele não voltou porque ele estava com saudade do pai, e sim porque os seus recursos tinham acabado. E então ele se lembrou do pai, né? E a palavra do Senhor vai nos dizer que naquele momento que o pai vê o filho voltando lá todo sujo, né, todo fedido, todo com as vestes rasgadas, o pai ele já sai correndo de encontro ao filho, abraça o filho, manda trazer novas vestes, um anel, uma sandália para o seu filho, manda matar o melhor bezerro ali para que eles pudessem festejar, né? Só que o filho que ficou, ele questiona o pai. Esse aí que o senhor recebeu, ele pegou a sua parte da herança e gastou tudo que tinha. Agora eu que estou sempre do seu lado, o senhor nunca me deixou, nunca me deu um animal para que eu viesse nos alegrar com os meus amigos. Ou seja, aquele que ficou em casa, ele não queria se alegrar com o pai, ele não queria se alegrar com o irmão, ele queria se alegrar com os amigos. Quando o pai vê que o filho estava vindo daquele lamaçal de pecados lá dos porcos, todo sujo, então o Senhor, ele abraça ali, né? O pai abraça o filho mesmo sujo. É isso que o Senhor faz conosco, irmãos. Quando nós nos chegamos na presença do Senhor, quando nós saímos da presença do Senhor, estamos todos sujos de pecados, estamos cheios de carrapichos. Mesmo assim, o Senhor sondando o nosso coração, a nossa intenção, Ele nos abraça, Ele nos envolve, Ele nos limpa, Ele festeja. Porque a palavra do Senhor nos diz que há uma grande festa no céu quando o pecador se arrepende. Então o Senhor, Ele já enviou o Cordeiro lá atrás, na cruz do Calvário, para pagar os nossos pecados. Então quando as pessoas ali, elas se arrependem dos seus pecados e voltam a Jesus, o Senhor as recebe. Só que nós muitas das vezes, que estamos já na casa do Pai, nós nos sentimos, né, superiores a eles, né? Nós vemos que a igreja se alegra com aqueles que voltam, nós ficamos chateados. Então o Senhor também trouxe esse momento difícil para a gente parar. Será que a gente está vivendo verdadeiramente o propósito do Senhor? Por que nós ficamos tristes quando alguém se arrepende e volta aos caminhos do Senhor? Por que a gente começa a olhar torto para aqueles que vêm de fora da presença do Senhor, né? Se humilham ali perante da presença do Senhor? Eles se convertem novamente ali à presença do Senhor? Por que nós ficamos tristes, irmãos, quando eles voltam a fazer parte do propósito do Senhor? E então, será que nós estamos na casa do Senhor, mas será que nós temos sido o propósito dele também dentro de casa? Que é acolher os irmãos que estão chegando, que é acolher aquelas pessoas que estão vindo cheias de feridas, cheias de enfermidades, de uma vida atribulada, de um casamento destruído, de uma família sendo destruída pelo inimigo, pela corrupção da carne. Então o Senhor também nos traz à memória essa parábola, irmãos, para que nós venhamos nos alinhar com Deus, para que nós possamos cumprir o propósito do Senhor.
Então lembre-se, irmãos, este tempo que nós estamos vivendo é um tempo de clamor, sim, de nos arrependermos dos nossos maus caminhos, de nos humilhar perante o Senhor, para que Ele venha e perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra, sare a nossa nação, irmãos. Amém? Você é uma nação, irmãos, santa, que o Senhor escolheu. E o Senhor, Ele precisa perdoar os seus pecados também. Ele precisa sarar você também. Mas para isso você tem que estar, irmãos, inserido no propósito do Senhor. Se você está afastado, irmãos, volte o mais rápido possível. Volta mais rápido, porque o Pai, Ele já está de braços abertos para te receber. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu já me alonguei muito aqui, deixa eu ver quanto tempo. 41 minutos. Eu acho que o Cleiton vai entrar aí também. Nós não conseguimos entrar, né, juntos, mas ele vai dar continuidade aí. Né? Que os irmãos possam ficar com essa palavra. Que os irmãos possam meditar, irmãos. Você, irmão, não é qualquer um. Você não é qualquer coisa. Não pense que você não tenha valor para o mundo. Você tem sim. Você é filho de Deus por adoção. O Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário por você, por mim, para que nós possamos nos unir em um só propósito, de ser testemunhas de Jesus, de levar a palavra do Senhor para as nações, para que as nações voltem ao propósito pela qual elas foram chamadas, que é ser testemunhas do Senhor, que é ser uma nação santa, uma nação que busca, que ora, uma nação que se purifica, uma nação que se limpa e que não deixa que os pagãos ao redor venham interferir na sua vida, na sua comunhão e na sua intimidade com o Senhor. Amém? Nós somos chamados, irmãos, com este propósito. Venha, irmãos, venha fazer parte desse propósito. Não fique, irmão, desapercebido. Não fique desapercebido no propósito que o Senhor te inseriu no seu ministério, na sua igreja, na sua família. O Senhor tem um propósito para tudo, irmãos. O Senhor tem um propósito para todos nessa terra. Amém? Se você faz parte de um propósito, glorifica a Deus aí em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Estejam orando, irmãos, pelo nosso ministério. Estejam orando uns pelos outros. Se acheguem mais a Deus. Se separem mais a Deus. Busquem a Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E os verdadeiros adoradores, eles não precisam ser vistos pelos homens. Eles não precisam de plateia. Eles são na presença do Senhor. Lembra quando o Senhor vai ensinar os discípulos a orar? Né? Orem no secreto, porque o Pai que te vê no secreto, Ele te abençoa em público. E é o Senhor que contempla as nossas orações. É o Senhor que tem provisão para as nossas vidas. Não é um homem que vai mudar a história da nossa nação, a história das nossas vidas, pois o homem é limitado, o Senhor não. Não há limitações para o Senhor. Não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. Muitas das vezes a enfermidade ela vence a medicina, ela vence os homens, ela vence a tecnologia, ela vence estudos, mas através de uma palavra do Senhor, toda enfermidade ela cai por terra, pelo poder que há na palavra do Senhor. E mesmo se a morte vier, o Senhor Ele tem o poder de dar de volta a vida. Porque o Senhor Ele não dá aquilo que nós pedimos, irmãos. Ele nos dá aquilo que nós cremos. Lembra quando a irmã de Lázaro falou: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Certamente aquela mulher orava pedindo para que o seu irmão não viesse a morrer. Mas Jesus disse: eu não te disse que se você crer, verás a glória de Deus? Ela também cria
que o Senhor podia fazer grandes maravilhas, que o Senhor pudesse trazer o seu irmão de volta. Foi quando o Senhor lança a palavra: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu, irmãos. Tem até um corinho que diz, né? Não sei se ele veio voando, se ele veio marchando. Não importa como ele veio, irmãos, mas ele veio. A palavra do Senhor, ela tem poder, irmãos. Por isso que eu te digo, irmãos, esteja firme no propósito pela qual o Senhor te chamou. Porque é através da palavra de Deus transmitida a você, e você sendo um canal de bênção, um instrumento para o Senhor, lançando a palavra, aqueles que estavam mortos no mundo do pecado, eles passarão a ter vidas com o Senhor, através da palavra do Senhor. Amém? Pegou essa? Então, Deus abençoe a sua vida, que você possa ser um canal de bênção por onde você passar, que através da sua vida as nações possam ser reconciliadas com o Senhor, que através da sua vida, do seu testemunho com Deus, do seu testemunho de vida, pessoas possam ser alcançadas e possam ser reinseridas no propósito do Senhor como uma nação santa. Amém? Vou fazer uma breve oração. Deus, eu te glorifico, eu te exalto, Pai, eu te agradeço por cada pessoa, Pai, pela qual acompanhou essa live, Senhor. Essas pessoas que separaram estes minutos, Senhor, para estar ouvindo aquilo que o Senhor tinha para falar aos seus corações. E eu te peço, Pai, que essa semente lançada, Pai, possa vir germinar, Senhor, possa crescer uma árvore frutífera e dar muitos frutos para o Teu reino, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, para que vidas possam ser, Pai, alcançadas, Senhor, e possam ser reinseridas no Seu propósito, ó Pai querido e amado, e ser pertencentes a Ti, Senhor. Abençoa os lares, ó Pai. Dê uma boa noite, Senhor, de paz, de proteção, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu poder, Senhor, para todas essas famílias que estão acompanhando essa live, ó Pai, e que verão, Pai, essa live através do compartilhamento dos nossos irmãos. Eu espero, Pai, que vidas sejam alcançadas por Ti, Senhor, e pela Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pastora Dalva, peguei e vou segurar. Amém, pastora? Deus abençoe. Deus continue fortalecendo a senhora. Eu digo assim, senhora, né? No sentido de respeito, né? Não que a senhora seja uma velha, né? Que a senhora é muito jovem, né? 23 anos, né? Que a senhora tem. Que o Senhor possa abençoar a vida da senhora. Foi muito boa a live, né? Na tarde da bênção. Continue nessa força, né? Antes da senhora iniciar, pede pra Tainá parar de derrubar a internet aí, que ela fica atrapalhando. Mas eu creio que as próximas será a bênção. Amém, irmãos? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Continua aqui, irmãos. Ó, o nosso evangelista Cleiton, ele também vai trazer algo do Senhor para as nossas vidas. Não vão dormir não, hein? Ó, acompanha aqui, ó, evangelista Cleiton. Vai iniciar a live. Tá vendo aí, né, pastora? A Tainá te chamando de velha aí, ó. Amém, irmãos? Deus abençoe. Eu vou sair para o servo do Senhor entrar aí, para que ele possa também transmitir aí o propósito do Senhor para a vida dos irmãos, através da vida dele, amém? Tô até sem voz já. Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã, antes de encerrar aqui, amanhã, às 20 horas, tem culto na nossa igreja. Vai ser transmitido através de live, tá? Porque ainda não temos nenhum decreto que nos autorize a reabrir as nossas igrejas. Amém? Então, irmãos, será transmitido às 20 horas a live do nosso culto. E Deus, ele tem uma palavra abençoada para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Cleiton, só confirma aqui nos comentários se você vai dar continuidade ou se você vai voltar outro dia, outro horário, para que o povo possa continuar aí conectado. Glória a Deus.
Deus é tremendo, né, irmãos? Deus, ele age de formas adversas em nossas vidas, né? Ele sabe exatamente como, né? E quando operar em nossas vidas. Amém? Eu finalizo aqui, tá, irmãos, a minha participação. Deus abençoe a todos.